por que as pessoas que não estão no time Holding Brasil morrem de medo, Márcio, do ITBI? É lógico, como tudo na vida, né? Como tudo na vida, não são flores, né? E como tudo nesse nosso país incrível, ok? Aí não são flores mesmo, né? Tem mais espinho do que flor. Vamos lá. E, na verdade, Elaine, existe um problema e existe um fantasminha que não tem nada a ver com a holding, mas foi criado no passado esse fantasminha. Então, só para a gente não dizer que não... Para não dizer que não falei das flores, né? Para não dizer que não falei desse fantasminha, lá atrás, e eu estou falando de 2008, 2009, 2010, né? Você não tinha a holding familiar sendo utilizada para planejamento patrimonial. O que você tinha não era exatamente para planejamento, mas o que você tinha de organização ali com o objetivo de pagar menos imposto eram as administradoras de bens próprios. E essas administradoras de bens próprios, Alane, no Brasil inteiro, depois elas vieram a ser taxadas no ITBI. Por quê? Porque elas estavam exercendo atividade imobiliária. Então, se você pega um bem, coloca dentro da empresa e exerce atividade imobiliária com aquela empresa, com aquela célula cofre, cagou tudo. Lambou-se tudo. Ok? Por quê? Porque vai ter que pagar ITBI. Tá? Vai ter que pagar ITBI. Então, esse é um fantasminha, mas também tem solução muito fácil. Muito, extremamente fácil para quem é membro do time Holding Brasil e agora para quem é advogado de elite. Mas existe um problema que nós também vamos ensinar aqui como resolve, que esse problema nasce com o tema 796 lá dentro do STF. Né? Dentro do STF, chegou um caso em que, vamos lá, deixa eu lembrar como é que foi esse caso. No município de São João Batista, em Santa Catarina, salvo engano meu, na região metropolitana de Santa Catarina, uma determinada empresa era uma holding familiar, ela pegou um conjunto grande de bens imóveis, cujo valor de mercado eu não faço a menor ideia qual seja, ninguém sabe, ok? Não se tem acesso a essa informação, só mesmo as pessoas envolvidas, mas a informação que existe no processo é sobre os valores de declaração de imposto de renda. Essa quantidade de imóveis, que em valor de declaração de imposto de renda era de R$800 mil. Então, de acordo com o artigo 142 do decreto, tá? Esses caras, essas pessoas, esses 6 sócios, eram 6 sócios, eles tinham o direito, era uma faculdade deles, levar esses imóveis pelo valor de mercado, que a gente não sabe que é muito acima dos 800 mil, ou pelos 800 mil, ok? Era uma faculdade deles. Porque era para realização de capital social. Para realização de capital social. O patrimônio estava no nome desses indivíduos, dessa família, e eles iam incluir esses imóveis na holding para realização de capital social. E redondo, exatamente isso. Mas não foi isso que eles fizeram. Ao invés de usar o valor cheio, lá que a gente não sabe qual é, ou os 800 mil, que era o valor de declaração de imposto de renda, eles usaram 24 mil. E falaram assim, ó, eu estou usando 800 mil reais para pagar 24 mil. E aí a primeira pergunta que o povo faz, qual é, Elaine? E pode isso, Arnaldo? Você acertou. Pode isso, Arnaldo. Você não gosta, ela não gosta de fazer essas brincadeirinhas, essas piadinhas de tiozão que eu amo, né? Pode isso, Arnaldo. Olha, mostra a Elaine aí. Mostra a Elaine. Olha isso. Gente, é só uma piadinha de tiozão, doutora Elaine. Não tem problema, não faz mal, não pague TBI, ok? Não pague imposto de renda, não gera ganho de capital. Fica tranquila, relaxa. Se solte, doutora Elaine. Vamos lá. Eu até me perdi aqui mas no meu roteirinho aqui, mas vamos lá. Então, voltando. O que aconteceu ali? Esses caras usaram esse monte de imóvel, esse valorzão enorme, para integralizar só 24 mil reais. Eram 6 sócios, cada um estava botando 4 mil reais. E pouco importa o valor de cada um, não importava nada. Era uma holding familiar. Tá? E aí, o que acontece? Primeiro, respondendo a sua pergunta, Elaine, pode isso, Arnaldo? Pode. Eu posso mencionar que pode isso, primeiro mostrando o artigo da lei.
Mas as pessoas, o advogado, ele precisa muito ver o artigo da lei. Para ele não basta ver outra fonte do direito que ele não usa no Brasil, né? A gente não usa, que é o costume. Cara, o costume também é fonte de direito. Né? O costume também é fonte de direito. A gente aprende isso no começo da faculdade, mas quando começa a exercer a advocacia, guarda isso lá no começo da faculdade, deixa pra lá, vai só na lei. Não, fonte do direito, na verdade, é só a súmula do STF, o resto é só complemento. Entendeu? Pô, costume, imagina. Mas aqui, Elaine, vamos lá, chamando a atenção das pessoas para um costume. Imagina só que você monta a tal da padaria, ok? Monta a padaria. E aí, na montagem dessa padaria, vai lá no contador e pede pro contador fazer um contrato social. O que o contador te devolve? Um contrato com R$1.000 no capital social. Normalmente 10, né? 10 mil. R$10.000 no capital social. Pô, só que você tá botando 300 mil na padaria. Você investiu 300 mil para montar a padaria. E para onde vai esse restante? Sim, porque tem um gasto enorme. Eu tenho que comprar equipamentos, toda a estrutura, tudo isso não fica no capital social. Isso, e aí o que acontece? Não está no capital social e também ninguém bota em lugar nenhum. Mas se fosse fazer uma contabilidade redondinha, estaria escrito lá que esse sócio, ele contribuiu com mais do que o valor do contrato social. Ele, além dos 10 mil do contrato social, ele botou mais outros 290 mil, e esses 290 mil, eles foram para dentro do patrimônio líquido da empresa, através de uma conta chamada reserva de capital, e a empresa utilizou esse valor que estava dentro dela para, sei lá, para comprar estoque, para o que ela quis, ok? Aí é gerência e gestão da empresa. Para botar o frigorífico, para montar balcão, sei lá, não sei com o quê. Mas ela utilizou para capital de giro, ela utilizou esse dinheiro para existir, essa padaria. Legal. Pode isso? Pode. Qualquer padaria, qualquer negócio. Olha, fecha os olhos, abriu, vai na rua. Fecha os olhos, abriu. Todas aquelas empresas que você está vendo na rua, todas sem exceção. Qualquer comércio que você está vendo agora na rua, no shopping, não importa onde você vai ver. Todas elas têm reserva de capital. Só não contabilizam isso. Porque, sem exceção, Elaine, não tem uma empresa no Brasil que nasce com o valor investido exatamente igual ao capital social. Nenhuma. As que existem, sei lá, são as exceções que para justificar a existência de uma regra. Então, 100% das empresas que você conhece, que você já conheceu na vida, aconteceu essa bendita dessa reserva de capital. Essa bendita dessa contribuição do sócio com o valor a maior do que aquele que ele subscreveu de capital social. Então, cada um dos sócios lá em São João Batista, o que eles fizeram? Eles subscreveram 4 mil. Eles integralizaram os 4 mil. Mas eles contribuíram com muito mais do que os 4 mil. E isso pode. E aí, doutora, eu conto para você. Artigo 13 da Lei 6.404 de 1976. Editor, taca na tela. Vamos nessa. Artigo 13 da Lei de Sociedades Anônimas. Ok? Ele vai dizer o seguinte. No artigo 13, parágrafo 2º, perdão. A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital. Artigo 13, parágrafo 2º. E aí surge uma dúvida quando o sócio ele bota mais dinheiro na empresa do que aquele valor do capital social. Esse valor que a empresa recebeu, tem que pagar imposto de renda? Porque é um ágio, né? A empresa emitiu cotas no valor de 10 mil e recebeu, por exemplo, 300 mil do sócio que investiu na empresa para a empresa existir. Ele botou muito mais dinheiro do que só os 10 mil. Tem que pagar imposto de renda? E absolutamente não. Por quê? Nem todo valor recebido pela empresa é tributável com imposto de renda. Essa é uma premissa equivocada, é uma premissa falsa. Nem todo valor que a empresa recebe tem que pagar imposto de renda. Os valores que chegam na empresa a partir do sócio, via de regra, não são tributáveis. Assim como, por exemplo, capital social. Não tem lei no Brasil falando assim, ó, não paga imposto de renda sobre capital social. Não tem.
Não tem. E ainda assim não tem imposto de renda. Por quê? Porque a mera transferência patrimonial, por regra, ela não é tributável com imposto de renda. E aí você tem exceções trazidas pela lei. Mas a regra é que não é tributável. Não seria nem razoável incidir em imposto de renda, porque isso ia inibir que o sócio investisse na própria empresa. É exatamente isso. E aí o que acontece? Voltando aqui para o nosso processo, beleza? A empresa fez isso e aí o município falou assim, não vou te dar imunidade de ITBI, não. Por que eu não vou te dar? Porque você está usando para... A imunidade, meu amigo, é para realização de capital social. E se você está assistindo esse vídeo aqui desde o começo, você já entendeu isso. O Estado ele tem interesse não é em qualquer transferência patrimonial. Ele tem interesse que você transfira seus bens para a empresa em realização de capital. E é isso que ele estabelece a política dele. E aí o município vira, na minha opinião, corretamente, tá, Elaine? Vira para essa pessoa, e olha que eu sou um cara que tem uma índole pró-contribuinte, inegavelmente. Mas o Estado agiu certinho. Aí o que o Estado faz? Vira lá para o cara e fala assim, não. Vou te dar imunidade, não. Por que eu não vou te dar imunidade? Porque o que você está fazendo não é realização de capital. Então você pode até não ter imposto de renda e tal, beleza. Mas imunidade de TBI não vou te dar. Vou te dar imunidade só em relação aos R$4.000. Em relação aos... Aí o Estado, o município nem falou nada de valor de mercado, tá? Em relação aos 800, não. Vou te dar em relação aos 24 mil, quer dizer. Beleza, legal. O que fez o contribuinte? Foi para a justiça. Quando chegou lá na justiça, na primeira instância, deu bom para o contribuinte. O Ministério Público foi favorável, o juiz foi favorável. Não, imunidade é imunidade, é para o troço todo. Quando chegou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, negou. Aí esse troço foi parar no Supremo e gravado com cláusula de repercussão geral. E na repercussão geral, o STF, na minha opinião, acertadamente, fixou a seguinte tese no tema 796. Eu vou pedir para o editor colocar na tela, tá? Assim, ó. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Então, olha só, esse trechinho final, não adianta só fazer leitura. Não adianta só fazer leitura. Não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. E aí, qual é... A gente tem aqui duas decorrências desse tema 796. O primeiro é uma decorrência positiva, doutora Elaine. Tá? Que eu vou falar brevemente aqui, que é o seguinte, a tese enviesada. Tá? O Alexandre de Moraes, que foi o relator do voto vencedor, ele diz o seguinte, olha, não é qualquer ato que é imune, ok? Não é qualquer ato que é imune, são apenas os atos específicos. E aí, para poder dizer isso, ele trouxe à baila exatamente uma tese contrária àquelas que sacaneou lá atrás as administradoras de bens próprios. Porque ele falou o seguinte, olha, o artigo 156 da Constituição, parágrafo 2º, inciso 1, ele divide as situações de imunidade. A primeira situação foi aquela que eu li no começo, para integralizar capital social. Mas o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, tem outras 4 situações em que, quatro atos que também não incidem ITBI, que é na incorporação, fusão, cisão ou extinção de pessoa jurídica. E aí, Elaine, olha isso. Olha aqui, ó, incorporação, fusão, cisão ou extinção de pessoa jurídica, os imóveis que vierem desses 4 atos não tem nada a ver com capital social. Não muda o capital social. Então, lá atrás, quem identificava que você podia seguir porque não tinha nada a ver o valor do capital social, se baseava nisso. Olha, não tem nada a ver com o valor do capital social. Mas o que o Alexandre de Moraes fez foi assim, não, separa joio de trigo. Esses 4 atos são coisas diferentes. Aí o que o Alexandre de Moraes fala? São tão diferentes que para eles, só para esses 4 atos,
tem a exceção da atividade imobiliária. Então, se a empresa for realizar atividade imobiliária, não tem direito à imunidade TBI. Porém, se não for para esses 4 atos, se for só para capital social, aí a imunidade do ITBI ela é incondicionada, mesmo para empresas que exerçam atividade imobiliária. A discussão do tema 796 não era essa, mas quando ele trouxe isso, pô, gritou para todo mundo, né? Opa, peraí, que os municípios não permitem isso, no Brasil inteiro. Nessa decisão, Alexandre de Moraes falou mais do que precisava e acabou provocando outros entendimentos sobre isso. E, inclusive, que levou a um julgamento no Distrito Federal de uma arguição de inconstitucionalidade no DF, ok, Elaine? No DF, uma arguição de inconstitucionalidade que foi julgada procedente. E julgada procedente, isso agora, esse ano. Agora, esse ano. Então, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo aqui, mas nós estamos falando de 2023. Agora, neste ano, em 2023, foi julgada uma arguição de inconstitucionalidade no DF, em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma distrital que previa essa exceção de imunidade tributária no caso de atividade imobiliária, quando a pessoa utilizava os imóveis para integralizar a capital social. No DF, agora, acabou. Não tem mais isso. Se você, no DF, leva o bem imóvel para dentro da empresa, mesmo para exercício de atividade imobiliária. E aí eu quero mandar um beijo, Elaine, um beijo para nossa cliente lá, nossa cliente que é dentista, então ela sabe que eu estou falando com ela. Então ela vai se beneficiar disso porque a empresa não vai ter nenhum tipo de problema. A arguição de constitucionalidade que foi aprovada agora no DF.